Olá! Estamos entrando agora aqui no nosso canal do YouTube, trazendo para você muita novidade, muita coisa boa. Então vai entrando, vai se acomodando. Já convido, hoje o assunto é um assunto popular, que muita gente tem, muita gente se confunde, mas muita gente sofre. Estamos aqui entrando com você dentro da sua vida, no seu coração, através dessa telinha. E por isso, vamos fazer aquele serviço maravilhoso para o Padre? Isso! Se inscreva no canal! Agora você compartilha esse canal para todo mundo que você quer que veja esse vídeo. E também você aperta o sininho e dá o seu like, dando aprovação para nós de que você gostou desse vídeo. Vai entrando, vão entrando, isso. Bem-vindo até nós, que estamos agora no ar, para falar sobre ansiedade e uma coisa que a ansiedade causa muito na vida de muitos e que às vezes você pode estar tendo e não percebe, porque de um assunto para outro se transforma em transtorno. Então vem, vamos juntos. Sou o Padre Zé Tom, conhecido como Padre DJ Zé Tom. Sou formado em psicanálise e estou ajudando a muita gente a vencer o transtorno de ansiedade, a famosa ansiedade exagerada, exacerbada, que tem detonado muita gente. E hoje, fazendo uma pesquisa profunda sobre o TOC, né? TOC é o apelidinho para o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Isso, nós vamos hoje, né, aqui estudar um pouco sobre isso, entender um pouco sobre isso. E à luz disso, você continua me acompanhando, porque eu tenho lá no fim de tudo para oferecer a você um caminho para a paz, vencendo a ansiedade. Então vamos juntos? Então, primeiro, o que é TOC, né? Gosto de estar aqui com o meu tablet para minhas colinhas não fugirem. E aí, TOC, ele é um transtorno obsessivo compulsivo, como já falei, mais conhecido com a palavra TOC, T-O-C. Mas não é toque de tocar, né? É porque é caracterizado por, assim, repetições de certas coisas, manias, e isso, né, vai gerando, essa repetição de comportamento vai gerando um monte de coisa que vai atrapalhando a vida do sujeito. Também vou explicar um pouco o que é mania, que é diferente de toque. Mania não é tão complicado como toque, para você saber se você tem mania ou se você tem toque. Mas se você tem toque, você deve estar numa crise de ansiedade e isso vai te causar depressão, pânico e muitas coisas mais. E no nosso dia a dia a gente pode estar desenvolvendo essa mania. Então, é um objetivo, né? O TOC, ele tem o objetivo de, através daqui, transformar a nossa vida numa bagunça. Então, é uma forma muito particular de organizar psicologicamente, né? E a pessoa se sente na obrigação de agir em determinada maneira para atingir um objetivo. Então, o contrário é ela tomar de um grande desconforto, fazendo pensar em diversas possibilidades catastróficas do que pode acontecer. Então, como o TOC ele é uma grande questão dos transtornos e está no motivo pelo qual esses comportamentos acontecem e a sua repetição é o fator principal para a gente determinar o transtorno, eu preciso trazer aqui para você, né, alguns sintomas já para você ir se identificando. Ó, pensamentos intrusivos que se apresentam de formas permanentes e frequentes. O que é pensamento intrusivo, padre? Que palavra é essa? São pensamentos intrusos na mente. Sabe quando você começa a pensar uma coisa que vai acontecer e você começa a agir para que aquilo não aconteça, mas não sabe se vai acontecer e aquilo não é que vai acontecer? Tem um exemplo muito fácil. Quando você está no alto de um prédio, olha lá embaixo, você se vê caindo. E aí você já começa a ter desespero porque você acredita que você vai cair. O pensamento intrusivo, ele ajuda a gente também a se precaver. Você está passando numa ponte, um rio horroroso lá embaixo, de violento, e aí você se vê caindo, você vai tomar mais cuidado para não cair.
Agora, quando tudo te leva a esse pensamento, aí é complicado. Então, a tentativa de ignorar os pensamentos obsessivos com outro pensamento e comportamento. Quando você tem comportamentos repetitivos, né? Como, por exemplo, apagar, acender luz de várias vezes. Eu convivi com uma pessoa que, antes de sair de casa, a luz da porta da sala, que ele ia fechar para sair, ele apagava e acendia 3 vezes. Às vezes ele ia fechar a bolsinha, né, com chiclete, fechava e abria 3 vezes, para ter a certeza que estava fechando, né? Lavar as mãos repetidas vezes, organização em excesso, tem que ser tudo sempre organizado, toda hora está organizando, toda hora está organizando, limpeza exagerada, tudo isso, meu irmão e minha irmã, pode estar gerando na sua vida um transtorno terrível de ansiedade. Então, através disso, eu tive aqui a liberdade de trazer 3 histórias, como eu estou fazendo nessas sequências, de 3 pessoas de forma diferente sofrendo do toque. E com uma ansiedade tão exagerada, tão exacerbada, tão terrível, que muitos vieram pedir ajuda porque não estavam mais aguentando. E é diante disso que nós precisamos estudar e ver que esse comportamento, ele precisa, sim, ser corrigido. E como sempre digo, através da psicanálise e da palavra de Deus, nós vamos conseguir. E como sempre, eu trago os nomes, né? Diferenciado, vou falar de uma pessoa, né? Ivo, ele começou a ter um transtorno obsessivo compulsivo com jornais. E o que aconteceu para que ele tivesse pavor de jornal? E aí ele começou a ter comportamentos contra os jornais. Por causa dos pensamentos intrusivos, ele uma vez leu no jornal ele acompanhou através de jornais um assassino em série, um serial killer. E ele começou a achar que ele tinha tendência a ser um serial killer. E aí, através disso, o que aconteceu? Ele começou a desenvolver uma psicopatia de que ele era mau, de que ele tinha tendência a ser um psicopata, que ele tinha tendência a ser um assassino e que ele ia fazer tudo isso. Então, toda vez que ele via jornal, para a vida dele era um transtorno, ele não sabia mais viver. Olha a maluquice que chegou a ter na sua vida. Passava pela rua, principalmente paulista, que é de bancas de esquina em esquina, e ele ficava atravessando a Paulista para não passar em frente a uma banca, só para não ver um jornal. Aonde ele estivesse, que alguém estivesse lendo um jornal, ele às vezes quase que quebrava o pescoço, inclinando a cabeça de uma tal forma, para não ver o jornal, para não ver uma notícia naquele jornal, para não lembrar a ele que ele acha que ele é um assassino em série, um serial killer. Então, ele começou a se perder nisso. E isso aos seus 22 anos. E ele começou a pensar que ele tinha a possibilidade de começar a machucar pessoas. E isso deixava ele tão transtornado. Mas essa chave só era ligada quando ele via jornal. Então, ele decidiu não ler mais jornal na vida dele. Só que tudo bem, você não passar a ler jornal, tranquilo. Mas o problema é que você não poder ver o jornal e entrar em transtorno é outra coisa. Porque eu, por exemplo, eu optei não assistir mais jornais diários. Mas outra coisa é quando eu estou numa casa de alguém e está passando um jornal, eu vou ficar louco. Não, deixa passar. Eu não presto atenção. Eu não vou me esquivar, não vou mandar a pessoa desligar a TV, não. E o que estava acontecendo com ele era isso. Ele estava tendo um sentimento de presença muito forte do medo de ser um serial killer. Então, o que aconteceu? Quando ele foi fazer uma viagem longa de ônibus de um estado para outro, foi onde ele passou um período de muito estresse e ansiedade. Por quê? Porque a pessoa que dividia a cadeira com ele estava lendo jornal. E ele não conseguia mais ficar de cabeça baixa, porque eram várias horas de viagem, em torno de 12 a 15 horas de viagem. E ele olhava para um lado, gente lendo jornal. Olhava para o outro lado, gente lendo jornal. Porque muitas vezes
é costumeiro de dia a pessoa ir lendo jornal, né? Eu, quando entro no ônibus, eu apago, já durmo, né? Mas ele estava tendo essa dificuldade e isso estava acarretando na vida dele um problema tão sério que quando ele chegou na cidade onde ele ia fazer o trabalho, ele teve que procurar um hospital para se acalmar, porque estava muito nervoso, estava muito perturbado. E lá a doutora conversou com ele e falou, é melhor que você faça um tratamento. E foi quando ele foi procurar a psiquiatria de primeiro porte. O psiquiatra deu calmantes, né, ansiolíticos e tudo, mas pediu que ele fizesse um acompanhamento. E foi quando ele chegou até mim. E Ivo, através da nossa terapia, ele foi primeiro ter que entender que ele estava com toque. Depois ele teve que superar o medo do jornal. E hoje, em torno de 2, 3 anos, ele já consegue, de forma branda, vencer, né, essa dificuldade, vencer esse caminho, né, difícil que ele tinha, e agora ele entra em banca para comprar alguma coisa, livro, um gibi, lê jornal tranquilamente, mas consegue domar bastante a sua cabeça, porque quando ele sente que os pensamentos vêm, ele muda para outras coisas, porque ele criou um mantra na cabeça dele com as coisas de Deus. A Bíblia ajudou muito no processo terapêutico. E logo ele recebeu alta do psiquiatra. O psiquiatra deu alta para ele e fez com que ele conseguisse sobreviver. E já tem um bom tempo que ele nem remédio para dormir mais toma. E esse dia ele estava falando para mim que ele fez uma viagem longa para o exterior e eram mais de 15 horas de voo e tinha uma senhora do lado dele folheando um jornal. Ele até riu, que era em uma língua estrangeira, mas que ele ficou olhando para o jornal, vendo as fotos. E hoje ele consegue se dar bem, porque ele consegue domar o seu transtorno obsessivo compulsivo. E aqui eu quero te apresentar a Aline. A Aline tem uma coisa diferente. O Ivo tinha medo de matar alguém. Agora a Aline, ela vai contrair um transtorno obsessivo compulsivo na questão da limpeza, mas de uma forma bem diferente. O sapato era a chave de ligá-la a esse transtorno obsessivo. E assim, tem pessoas que acham que isso é frescura. Eu tenho uma dó de gente assim, porque às vezes a gente não ter um problema significa que ninguém tenha. Às vezes, a gente enxergar que aquele problema não é problema para mim, significa que o outro é tolo, é rebaixado. E tem gente que é assim, tem gente que recrimina o depressivo, né? Pessoa que vive depressão, tem gente que recrimina tantas coisas e não é por aí. Então, o que aqui a gente está fazendo? A gente está proporcionando que a pessoa se encontre com Deus, para que se conheça também, para que se manifeste nessa graça de poder viver a fé em Deus. Então é diante disso que nós vamos, né, trabalhando essa realidade, trabalhando esse aspecto para poder ajudar as pessoas a vencer. E a Aline, ela começou a meditar na cabeça dela pensamentos assim: o sapato pisa no chão é cheio de bactéria, o chão é cheio de micróbios, é cheio de micro-organismos que vêm causar doenças. Então ela começou a ter um repúdio danado com o sapato. Ela passou a ter um repúdio danado mesmo, que chegou um dia que ela estava na rua e ela viu a rua meio que suja, ela entrou num... Olha a maluquice. Ela entrou num pânico tão grande de se contaminar que ela arrancou o sapato sem pôr a mão nele, porque a contaminação para ela vinha na mão, se ela tocasse no sapato. Que ela foi embora para casa descalça. Arrancou-lhe o sapato, a meia, sem pôr a mão. Né? Como arrancar uma meia sem pôr a mão? Tem gente que consegue. E, meu Deus do céu, ela foi para o mundo sem fim. Chegou até com o pé ferido em casa. E foi quando ela percebeu que ela precisava, né, quebrar. E ela lavava muito a mão. Ela tinha uma mania terrível de muito lavar a mão. E diante disso, nesse dia que ela, né, chegou em casa
viu seu pé ferido e ela percebeu, tem algo errado comigo. E veio numa missa e no fim da missa pediu para conversar. E eu falei, vamos conversar com mais calma? Vem aqui tal dia. E ela veio e nós começamos um longo processo de conversa, um longo processo de exercícios, porque ela ficava tão tensa. E eu lembro que um dia a gente foi conversando e a minha sala tinha tirado um monte de coisa que tinha chegado da quermesse e meio que estava um pouco bagunçada. Não estava suja, porque a minha secretária limpa bem a minha sala. Mas tinha assim, acabado de sair um monte de caixa. E eu até falei para ela, tá meio desorganizado porque tirou umas caixas aqui do quermesse e amanhã a secretária vai limpar. Não, tá tudo bem. Mas eu sentia que ela estava muito incomodada. E ali a gente fez um exercício em que eu fiz ela ter contato com tudo que tinha na sala. E eu botei coisas no meio que tinha caído no chão. E ela tinha visto cair no chão, mas ela não percebeu que estava no meio. E ali a gente foi fazer um exercício. Aí eu falei, olha para suas mãos, você está suja? Você está vendo alguma sujeira? Ela não. Então, quantas vezes você come, quantas vezes você toca, você limpa nariz, você limpa o ouvido, e você adquiriu alguma doença? Ela não. Eu falei, então, o ato de lavar a mão é normal. A gente pode lavar a mão. Mas, toda hora, de 5 em 5 minutos, tem algo errado aí. E o dela era isso. Então, quando ela via os sapatos, ela limpava os sapatos 2, 3 vezes no dia. Pegava a sua sapateira, já deixava na varanda para a empregada lavar. 2, 3 vezes lavar. Álcool, ela borrifava álcool nos armários. E isso desencadeava nela uma loucura. Porque como que uma pessoa pode viver bem? Como que uma pessoa pode sobressair, né, diante de algo tão ruim, tão terrível assim? Não é verdade? Então, foi onde ela foi fazendo os exercícios de contato. Primeiro, mudar o pensamento. O pensamento de que só tocar nos sapatos, ela pode contrair uma doença e morrer. Ela foi mudando esse pensamento. Aí você imagina atravessar o período pandêmico, como foi difícil para ela. Imagine para tudo isso. E aí foi quando ela foi aplicando, né, as técnicas de respiração, as conversas, os aconselhamentos, tudo aquilo que a gente foi desencadeando para a vida dela. E ela foi percebendo, né, pelo ato da fé, que ela poderia ser curada, poderia ser, né, e administrar de uma forma mais plausível na sua vida. E diante disso, ela começou a não dormir, ela começou a ter muitos medos de morrer, ela começou a ter muitos medos de as pessoas também a contaminarem. Então, pessoas para entrar na casa dela tinham que tirar o sapato lá na rua, né? A pessoa tinha que botar numa sacola e deixar no quintal, né? Aí eu falava para ela, mas você não acha que a pessoa com o pé pisando no chão não está trazendo também sujeira? Mas por quê? Era o sapato que criava nela a sensação de que nele estava o mal. Porque é um transtorno, está em algo errado, é irracional, né? E é isso que às vezes as pessoas não entendem. E vai gerando um monte de coisa. A crise de ansiedade chegava a um ponto tão grande que não conseguia mais respirar, não conseguia mais comer, não conseguia mais sobreviver. E aí? Como lidar? Como viver? Como fazer com que as coisas, né, cheguem ao redor? Então, uma coisa é a mania de limpeza, mania de organização. Mas qual é a diferença da mania para o toque? Que você deve estar se perguntando agora. A mania é quando você quer tudo organizado e você tem mania de deixar organizado. Mas se passar 1, 2 dias de desorganização, não liga. Não é uma coisa que te arranque a paz, não é uma coisa que te incomode quando está desorganizado. Né? Às vezes você tem mania de banho. Tem gente que toma 2, 3 banhos no dia, 4 banhos no dia. Mas tem dia que toma 1. E olhe lá. Porque não dá. E a pessoa não dorme bem, vive tranquila, né? Então, a mania é você ter ali repetidas vezes o cuidado, o zelo com alguma coisa, mas isso não te rouba a paz. Quando te rouba a paz, que te tira o sono,
que te traz ansiedade e que te faz perder o prumo, é que aí virou um transtorno obsessivo compulsivo. Eu mesmo achava que eu tinha um toque, eu até falo que é toque, mas graças a Deus ele não me atrapalha muito. Por exemplo, se aqui em casa, na minha cozinha, tem 2 interruptores, um para acender a luz de dentro e um para acender a luz da varanda. Só que do outro lado da cozinha, para uma outra sala, tem outro interruptor que também acende da cozinha. Então, o que acontece? Se às vezes eu acendo lá, desconfiguro de cá, porque eu não gosto, eu tenho a mania de que os interruptores têm que estar os dois para o mesmo lado. Se tiver um assim trocado, já me incomoda. Mas quando eu recebo visita, quando minhas irmãs vêm para cá, amigos vêm para cá, que hora e mexe nisso, eu venho e olho. Para quê? Para que eu não me sinta incomodado e ficar perdendo tempo de toda hora lá consertar, porque eles vão desorganizar. Aí eu descobri que isso é uma mania, né? Que ela não me atrapalha muito. Ela seria um transtorno se eu já desse uma ordem, olha, não mexe naquele interruptor lá. Até mesmo se eu fizesse, esse interruptor está proibido de mexer, ou arrancar ele dali. Mas eu deixo, por quê? Porque é essencial, porque às vezes quando eu vou para outro cômodo e eu saio dele, está tudo escuro, eu já tenho ali pertinho, não precisa atravessar a cozinha toda para acender o interruptor. Mas que quando eu olho para aqueles 2 interruptores, eu gosto que eles estejam para os mesmos lados, eu gosto, é uma mania. Agora, se isso me incomodasse, que aí eu falar, não quero mais ninguém dentro da minha casa, não quero nem que a empregada mexa nisso, aí seria transtorno, porque está atrapalhando o meu modo de viver. E aqui, a Aline, ela se pegou nesse desespero. Você imagine não dar no shopping e ver a sapataria e passar longe? Não querer comprar mais sapatos, não querer contato com ninguém que tenha sapatos e que se a pessoa cruzasse a perna perto dela, ficasse perto dela o sapato, entrava em desespero. Não! Tem coisa errada aí, sim. E é isso que nós precisamos mudar na nossa vida. Nós precisamos mudar no nosso coração. Precisamos mudar para poder. E aí que entra a técnica que a gente precisa aprender. E eu faço uma pergunta para você agora bem forte. Você quer viver com problema achando que você é super-herói? Que você é o bambambam da história? Que você vai conseguir vencer sozinho? Você quer ser isso? Eu te apresento um caminho profundo para uma grande decepção contigo mesmo. Onde vai começar uma depressão, onde vão começar os seus pânicos, um buraco sem fundo. E só com a ajuda de alguém você poderá voltar. E aí, muitas vezes, a gente não quer pedir ajuda. E só quando o bicho pega é que a gente corre atrás e suplica a ajuda de alguém. Então, diante disso, eu quero apresentar para você aqui uma história muito grande da Geralda. A Geralda ela tinha um problema com as toalhas. Olha que maluquice. Toda vez que ela saía do banho, e mulher tem mania de se enrolar com a toalha, né, daqui para baixo. Homem é da cintura para baixo, ou às vezes nem se enrola. Ela vinha uma imagem na sua cabeça, olha o pensamento intrusivo, de cadáver, como se ela tivesse enrolada para ser enterrada. E isso, no início, parecia uma bobeira, dava até risada, mas um dia ela falou assim, que viu que ela estava numa maca sendo levada para um necrotério para ser enterrada. E aí o medo de morrer foi desenvolvendo na vida dela, e esse medo de morrer muita gente tem, muita gente perpassa, e esse medo de morrer, ele era sempre ativado quando ela ia se embrulhar com uma toalha. Ao ponto de ela não querer mais toalha, mas como que vai sair do banho? Como que vai sair de uma piscina ou de um mar sem se enxugar? E aí ela tentava, né, pelo menos se enxugar e sair. Tentou tomar banho e ficar na varanda da casa secando no tempo. Pegou gripe forte. Tentou um monte de mecanismos. E é aqui que está a essência
de entender as coisas é os mecanismos que a gente vai ver, e é por isso que vai virando o toque. Por quê? Porque o distúrbio manifestava nela e ela criou uma mania de não querer. Aí ela começou a se enxugar com toalhinhas de rosto. Mas só em ver aquela toalha, lembrar da toalha grande, fazia com que ela, né, ela apresentasse o medo da morte, de se ver morta, de se ver numa maca sendo levado para o necrotério e ali no necrotério ir por um caixão e ser enterrada. Ela chegou até a estudar psicologia, não terminou, para poder ela encontrar mecanismo para se ajudar. Só que não é porque a gente estuda mecanismo que a gente estuda psicologia que a gente cria mecanismo para se ajudar. Psicologia não funciona assim. Um dos artefatos da psicologia para quem estuda é fazer terapia. A gente tem que fazer terapia, 10 sessões no mínimo, pelo menos na psicanálise fiz 10 sessões e ali apresentar todo o memorando das 10 sessões. E não é assim que a gente se faz, né? Uma coisa é as coisas naturais, uma crise de ansiedade natural, consigo controlar, um mau pensamento, consigo controlar, né? E às vezes eu tô com fome, consigo controlar até a hora de comer. Tô com vontade de fazer xixi, não tem lugar para fazer xixi, dou uma apertadinha até chegar em casa ou num lugar que eu possa urinar, né? Isso é normal, mas quando a coisa é doença, cai fora, normal nada. É um transtorno, assim, muito difícil para muita gente. Então, diante disso, o que ela fazia? Ela começou a perceber que precisava de uma reeducação dos seus pensamentos. E foi quando ela foi correr pedir ajuda. E foi num momento de conversa, assim. Eu estava no local, nem paroquiana é. Aliás, muitas das histórias que eu conto não são de paroquianos, não, eles distorcidos. Mas eu estava no local conversando e tal, e cada um falando de manias, essas coisas, me perguntando um monte de coisa sobre toque, me perguntando um monte de coisa nessa área. E aí ela foi e falou, padre, será que eu tenho toque? Porque eu sou assim, 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 né? Eu tô até incomodado porque um dos filhos passou enrolado na toalha e na hora ativou nela a sensação de morte, até da criança morta e aquilo tudo. E aí ela foi, né, eu falei, então vamos conversar, porque eu preciso estudar melhor isso daí, preciso escutar melhor isso daí. Não é que numa roda, né, que a gente vai conseguir desenvolver. E aí a gente foi conversar. E aí na conversa eu percebi que realmente ela estava sofrendo do transtorno e através da psicanálise, através da Bíblia, foram muitas lex divina, porque, né, ela adquiriu uma tendência a não querer mais Deus. Ela adquiriu uma tendência de achar que ela poderia ser, porque ela estudou a teoria da evolução de Darwin, e aí ela achou que ela era só um ser que só ia morrer e acabou. Mas isso foi desencadeando um monte de problema nela, porque ela estava negando o ser dela. Meu irmão, minha irmã, quando você nega quem você é, quando você nega a sua natureza, a sua tendência, que você nega o que você é, você está saindo de todo o aspecto que foi criado e gerado por Deus na sua vida. Pelo mais que você diga, eu sou ateu, mas você sem perceber, você crê em Deus porque você sabe que você foi gerado de alguma forma. Tem alguém que foi ali e botou o princípio de tudo. E ela, correndo atrás desses estudos, e só quando a gente foi fazendo Leste Divina, entendendo a criação, a história da criação, foi revendo e reentendendo, ressignificando as teorias de Darwin, e ela foi vendo que Darwin era religioso, e que Darwin jamais quis, né, ofender Deus. E quando ela foi entrando na história dos homens sapiens, o que eles fizeram para chegar até o que a gente é hoje, ela entendeu que ela tinha que se amar muito. E para se amar muito, ela tinha que ter um encontro profundo com Deus. E foi aí que a Lex Divina entrou, através da palavra de Deus, e com todas as técnicas psicanalísticas que nós fomos estudando, ela percebeu que ela não estava num caminho sem fim. E aí, ela voltou a estudar a teoria da evolução, ela voltou a estudar muita coisa,
ressignificando na sua cabeça que a gente é um ser que evolui, mas não evolui sozinho. Alguém faz isso acontecer. E eu digo que esse é alguém com muita propriedade. Esse alguém é Deus. E aí, hoje ela se sente segura. Hoje ela se sente que ela tem alguém para segurar mediante. Vem às vezes os pensamentos, vem, os intrusos aparecem, mas ela fala para eles, não, vocês estão errados. E ela segue em frente. E é isso, meu irmão, minha irmã, que eu quero ajudar você a vencer. Eu quero ajudar você a seguir. Eu quero ajudar você a ir além. Eu quero ajudar você a enxergar que existe um caminho que pode te produzir através da cura da ansiedade. Quando eu digo cura, não é como a gente tem uma feridinha, bota ali a pomada cura, cicatriza e depois some. Não. A cura do transtorno é quando eu faço com que ele venha a se tornar o normal, aquilo que é normal em mim, que não me faz ter medo, que não me faz de forma alguma, perder noite de sono, ter tristeza sem fim, não me faz de forma alguma ir por um buraco sem rumo. Eu estou vivendo a natureza da minha vida em harmonia comigo mesmo. Por isso, é um caminho para a paz. Por isso, é um caminho para fazer com que a gente viva em paz. E é através desse caminho que a gente quer proporcionar na sua vida, na vida dos outros, de quem convive conosco, porque o transtorno não atrapalha só você somente, o obsessivo compulsivo. Ele atrapalha com quem você se relaciona. Já vi casamentos serem destruídos, já vi perdas de trabalho, a pessoa perdeu um emprego maravilhoso. Você se torna mal-humorado, você se torna chato, você se torna exigente, você se torna a pessoa que tudo tem que ser como você quer. E não é por esse caminho que a gente precisa caminhar. É pelo caminho de realmente ter harmonia. Tudo na nossa vida tem que ter harmonia. Se eu estou no trabalho, eu tenho que trabalhar com harmonia. O trabalho tem que me gerar alegria, porque o trabalho santifica. Se eu estou indo almoçar, eu tenho que almoçar em harmonia. Eu tenho que ter tranquilidade no almoço. Eu tenho que ter tranquilidade para dormir, para passear, para conversar, para namorar, para me relacionar. Tem pessoas que causam impotência sexual porque não tem harmonia no interior. E é isso que muitas vezes esses três aqui faltou compreender e precisaram de ajuda. E é um fator que nós precisamos conversar muito nessa área. Você viu que essas três pessoas, elas procuraram ajuda. Quando você quer dar uma de super-herói, quando você quer resolver os problemas sozinho. Tem gente que ouve uma live minha e acha que já está pronta. Eu já tive gente que falou, não, eu escutei aquela aula sua naquele mês. Não, para mim já basta, comprar curso para quê? Depois veio, padre, me ajuda. Não sabia que tinha isso mais. Não sabia que eu podia sofrer isso. Não sabia que eu estava assim. Padre, o que é que eu faço? E aí eu falei, sozinho você consegue? Sozinho você vai para algum lugar? Não, meu irmão. E é isso que muitas vezes nós não compreendemos. E é aí que entra o que a gente está querendo te ajudar. A gente está querendo transformar a sua vida. A gente está querendo transformar seu coração. E um dia, conversando com uma pessoa muito relutante a isso, eu conheço muita gente relutante a isso, né? Até parentes assim. Mas uma pessoa que não sei onde que eu estava, se foi no supermercado, ouviu eu falando no telefone com a secretária sobre atendimento e tal. Aí perguntou, você é o quê? Você é psicólogo? Você é médico? Não sei o quê. Fiquei até meio incomodado. Eu falei, não, sou padre, sou psicanalista. E é porque eu vi você falando aí da lista de atendimento, não sei o quê. É porque eu preciso tanto de um psicólogo e não sei o quê e tal. Eu falei assim, mas você precisa ou você quer ter um psicólogo? O pessoal fala que eu preciso, mas eu acho que eu dou conta sozinho. Ficar pagando psicólogo. Eu não sou doido, eu sou doido. Eu tenho cara de doido? Me perguntou assim. Aí eu sou muito sarrista nessa hora. Eu falei assim, você tem cara de louca. Aí ela riu. Ela falou assim, padre, eu tenho cara de... Não, tô brincando, não. Aí eu expliquei pra ela, né? A loucura, o ser doido é um problema mental.
uma doença mental que o psiquiatra também cura. Mas existem outras doenças na mente, desorganização, que gera outros comportamentos, que não é loucura, que também o psiquiatra cura. A mente produz um monte de coisa que controla o nosso corpo. E às vezes ela não consegue produzir. Então o psiquiatra cuida. E nós, psicanalistas, os psicólogos, a gente ajuda a organizar a psique. Quando a coisa é medicamentosa, quando a coisa vai para esse rumo da medicação, quando a coisa tem essa plausibilidade que precisa você tomar remédio, um calmante forte, um calmante simples, é o médico. O psiquiatra é um médico que cuida da mente. Quando você tem um problema nos ossos, você procura quem? Um ortopedista. É o médico que cuida dos ossos. Tem gente que acha que o ortopedista cuida do pé, mas não, cuida dos ossos. Quando você tem um problema no coração, você procura quem? Um cardiologista. A mulher procura quem para cuidar dos problemas de mulher? Ginecologista. O homem procura um urologista. E assim vai. Tem o médico dos olhos, médico do ouvido, médico da garganta, especializado só em garganta, especializado só em ouvido. E a psiquiatria, ela tem esse zelo, esse cuidado, esse trato de cuidar da cabeça. E às vezes uma coisa que parece assim, pequenininha, tão simples, desencadeia um mal imenso, fazendo com que a gente caia nesse abismo chamado ansiedade. A crise de ansiedade, ela vem, gente, que você não faz ideia. Às vezes você pode estar com o nariz entupido, uma rinite brava. E aí você toma ali o remédio de rinite, tem loratadinas que causam sono, tem uns que não causam sono. E aí, aqueles vezes que causa sono, ele mexe um pouco, e às vezes você está indo para o trabalho, você está indo para um lugar agitado, e você começa a ficar ansioso, porque você pode adquirir sono no seu trabalho, e aí você não dá conta de trabalhar. E você começa a crise de ansiedade. Olha que maluquice. E aí, se você sabe controlar essa ansiedade, tudo bem. Você vai fazer o quê? Você vai simplesmente controlá-la, né? Botar na cabeça, não, eu estou bem, não vou dormir não. Vou ficar um pouco mais sonolento, mas não estou deitado, tem por que eu dormir, né? E ali você fica lutando contra o sono, bebe bastante água, levanta toda hora, mexe, conversa, fala com alguém, não é verdade? E assim você consegue vencer o transtorno. Mas tem pessoas que não conseguem. Quando menos espera, tá passando mal, tá sem respirar. Eu já peguei um caso que a pessoa não conseguia respirar. E eu falava, calma um pouquinho, feche seus olhos. Imagina você na beira do mar. E aí ela foi imaginando, eu sinto só o cheiro da brisa. Aí ela puxou. Isso, puxa mais uma vez para sentir o cheiro da brisa. Ela puxou. Eu agora solta. Olha que gostoso. Puxa de novo. Solta. Puxa de novo. Fui fazendo 7, 8, 9. Na 15ª vez ela falou assim, olhou para mim, eu tô respirando. Eu falei, pois é, você consegue respirar. E ali ficou calma. Então, muitas vezes, meu irmão, minha irmã, a ansiedade, ela vai proporcionar na gente um querer que a gente não quer. E ela pode tirar a nossa paz. E é isso que eu tenho trabalhado incansavelmente, estudando, aconselhando, atendendo e levando muita gente a sair desse transtorno de ansiedade. Como esses 3, mais esses 3 que passaram na minha vida e me inspirou hoje em falar sobre o toque. Cuidado! Se você tem manias que te tiram a paz, você tem toque. Mas se você tem manias que não te tiram a paz, são manias que precisam ser educadas também. Mas se você tem qualquer problema que você está percebendo que está tendo insônia exagerada, já tem mais de meses sem dormir, você sente aquele coração acelerar, você sente falta de ar, você está em perigo. E eu quero ajudar você. E aí, meu irmão, minha irmã, o que eu posso te pedir agora? Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal se você chegou até aqui. Mande para as pessoas para também ouvir tudo que nós falamos até aqui.
e curta. Dê o seu like. Faz perguntas nos comentários para que a gente melhore cada vez mais nos vídeos próximos. Passa rápido e é gostoso estar com você, é gostoso chegar até aqui, mas vamos ao término de mais um vídeo, sexta-feira tem mais, e a gente vai cada vez mais mergulhando nesse caminho para a paz, para vencer a ansiedade. Conte comigo, vem comigo, me acompanhe. Deus abençoe você. Acho que foi 40.